Boa noite a todos. Breno, boa noite. Fê. Oi, Breno, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Luísa, boa noite. Mais uma quarta-feira juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Me contem aí de onde que vocês são. Giovano, Roberta, Joelma. Que legal. Boa noite, Jonathan. Cuiabá. Rafael, Linhares, Pereira, Maria, Edivan. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma quarta-feira, mais uma live de perguntas e respostas. São Leopoldo, vizinha, que legal. Pode vir aqui no escritório tomar um café comigo. Que legal. Rio de Janeiro, São Paulo, Lisboa. Que honra. Boa noite. É Nil, não sei qual é o nome. Pindoretama. Ai, obrigada pelos elogios. Boa noite a minha mãezinha. Que legal, todo mundo me prestigiando aí. E me contem, vocês estão assistindo a Copa? Estão acompanhando todos os jogos ou só os jogos do Brasil? Que vocês estão, ou não gostam de futebol? Aqui no escritório, fico ouvindo aqui os jogos sempre. Não consigo assistir, mas escutar eu escuto. Boa noite, Ivone. Pessoal do Rio Grande do Sul, tem gente de fora, gente de longe, mas tem gente aqui pertinho. Quem sabe um dia vão vir me prestigiar aqui no escritório. Vai ser um prazer. Só trabalho, isso mesmo, a gente está aqui para trabalhar. Isso aí. Vamos conversar bastante. Não tá conseguindo assistir o jogo, então tá só acompanhando só do Brasil. A maioria do pessoal tá falando que só acompanhando os jogos do Brasil mesmo. Tem que trabalhar, não adianta, né? No horário comercial a gente tá na função. Mas a gente fica escutando, ó. Sebastião, eu amo futebol. Eu confesso que eu não assisto muito, mas quando é jogo do Brasil, a Copa, claro que a gente tem que assistir, né? Tem que prestigiar também o nosso país. É isso aí. Gente, vou começar respondendo umas perguntas. Deixa eu aproveitar aqui e falar para vocês que eu tenho o YouTube também. Se vocês puderem me seguir lá, me acompanhar, vou ficar muito, muito feliz. Eu tô sempre disponibilizando o material, tá? E outra coisinha que eu vou falar é que ontem eu fiz uma enquete, tá? E nessa enquete de ontem eu perguntei para para as pessoas se viviam em união estável ou não. Muita gente me respondeu que vive em união estável. E a segunda enquete que eu fiz é perguntando se tinha conhecimento dos direitos. E claro que a maioria das respostas foi que não tinha conhecimento, tá? Tinha só um pouco de informação. Então eu tô preparando um material bem bacana sobre união estável, sobre os direitos, sobre os efeitos em caso de divórcio, em caso de falecimento e... Deixa eu ver aqui. Ah, já tem as perguntinhas aqui. E eu vou disponibilizar, tá? Mas são vídeos maiores, então vai estar lá no meu YouTube. Então, por isso que eu tô passando para vocês aqui a informação, que tem muita gente que não tem conhecimento que eu tenho um canal no YouTube. Então, aproveita, vão lá, se inscrevam no meu canal, que vai ter os vídeos que são mais extensos, tá? Comecei a produzir um material que é um pouquinho maior, mas que vai levar muita informação para vocês. Então tá, gente, muito obrigada, vou começar a responder as perguntas, fiquem aqui comigo, por favor, tá? Deixa eu começar pela... Tem 2 filhos, a avó quer tomar a menina, ela consegue, a mãe trabalha e paga babá. Olha, pra mãe conseguir pegar,
A guarda para a avó conseguir pegar a guarda das netas somente se tiver algum motivo muito grave para a mãe não poder cuidar, tá? Porque senão não tem como tirar da mãe. Somente se a mãe coloca a filha em risco, se tem algum problema. Caso contrário, não consegue não, tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui que eu já tô falando demais. Minha mãe é casada há mais de 10 anos. Ela tem algum direito? Ela paga tudo dentro de casa. Bom, se ela é casada no regime da comunhão parcial de bens, ela tem direito a metade de tudo do que foi adquirido no decorrer da união. Agora, se ela casou pelo regime da separação total de bens em relação à casa, né? Se não estiver no nome dela, ela não vai ter direito, tá? Se ela paga as coisas, as despesas de dentro de casa, isso não significa nada no divórcio. No divórcio não importa quem paga, tá? Ela vai ter os mesmos direitos. Agora, os bens, se for separação total, cada um é dono do seu patrimônio. Se for comunhão parcial, divide tudo que foi adquirido no decorrer da união. Vamos para a próxima. União estável de 10 anos, comunhão universal de bens, um apartamento. É verdade que se ele falecer, a mãe dele tem direito? Bom, se o marido vier a falecer e não tiver filhos, herdeiros, divide sim, a esposa terá direito juntamente com os pais dele. Agora, se os pais forem falecidos, aí a esposa vai ficar com tudo. Caso contrário, sim, tem que dividir com o sogro e com a sogra, tá? Então é isso aí mesmo. Meu primo registrou o filho da sua ex, da ex dele, porque ela disse que ele era o pai, só depois descobriu que ela mentiu. Então é assim, o que ele pode fazer? Ele pode entrar com uma ação, né, de investigação de paternidade, negatória de paternidade. Ele vai fazer o exame de DNA, tá? Mas mesmo assim, se já passou muito tempo, é bem difícil tirar o registro dessa criança, tá? Porque o que acontece? Tu acaba se apegando, o juiz vai considerar, já faz muito tempo, né? Mesmo que o DNA dê negativo, às vezes ainda é considerado e ele vai continuar como pai no registro. Algumas vezes, quando é recente, tu vai fazer o DNA, vai dar negativo, tu vai pedir para o juiz para tirar o teu nome, né, como pai no registro, e o juiz vai aceitar. Mas se já passou muito tempo, se analisa, se não criou afeto, enfim, é isso que acontece. Então tem que analisar, mas tu pode sim entrar com uma ação pedindo DNA, tá? Não tem problema nenhum. Meu pai é advogado, mesmo assim não paga a pensão no valor certo e não tem dia definido. Que triste, né? Advogado. Mas o que tu pode fazer? Se tem definido isso em juízo, não é porque ele é advogado que ele não vai precisar pagar. Se ele não tá pagando certo, tu entra com a execução de alimentos, tá? Então é isso aí que tu precisa fazer. Tu tem que entrar com a execução de alimentos. Vamos para a próxima. Vocês viram, gente? Vocês olharam lá no meu Instagram, minhas fotos do metaverso? Um novo aplicativo, não sei se vocês já estão usando, eu achei bem legal. Vi várias pessoas fazendo e tem várias opções de foto. Ontem a gente já fez e se divertiu olhando. Eu não sei se vocês viram lá no meu Instagram. Genitora mente em todos os processos, mesmo o juiz vendo que ela mente, não faz nada. O que fazer? Bom, mas se ela mente no processo e o juiz viu, então é bem complicado, porque tu tem que juntar tu vai fazer todas as provas de que ela tá mentindo.
Se o juiz não viu isso, tu entra com recurso e tu vai mostrar pro juiz o que tá acontecendo. Não desiste, tá? Não desiste, tu vai ter que peticionar informando que aquilo ali não foi analisado, que isso ali foi mentira e que nada foi feito. Tu insiste no processo. No momento não estou desempregado, não estou conseguindo pagar a pensão. O que fazer? Eu acho que está desempregado, né? O que acontece? Mesmo estando desempregado, precisa pagar sim a pensão alimentícia, tá? Porque senão vai preso. Porque a gente sabe que a criança não vai deixar de comer porque o pai ou a mãe tá desempregado, precisa comer. Tá? Nem que tu consiga ajuda com alguém, que tu consiga fazer um bico, qualquer coisa, mas tu vai ter que cumprir com a pensão alimentícia, sim. A criança não pode ficar esperando tu trabalhar para ela poder comer. Isso não pode acontecer de forma alguma. E corre o risco de você ser preso se você não pagar a pensão alimentícia, tá? Se a genitora, né, quiser pagar tudo sozinho enquanto tu estiver desempregada, é uma escolha dela. Mas a partir do primeiro dia de atraso, se ela quiser, ela pode entrar com a execução de alimentos e, inclusive, ela pode pedir que você seja preso por não estar pagando, tá? É um direito que tem. Que legal, já tô vendo aqui que teve gente que gostou das fotos do metaverso. Escrevam aqui se vocês também fizeram essas fotos. Depois me marquem lá. Eu vou olhar, viu? Porque eu achei bem legal mesmo. E eu vi que o pessoal tá começando a postar ontem e hoje já tá com várias postagens. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada por esse retorno. É tão bom ver que vocês estão gostando, que vocês estão participando e tão como é que eu vou dizer assim, que vocês estão absorvendo todas essas informações que eu tô passando. É bem bacana. Eu recebo mensagens no direct, nos comentários e eu fico muito feliz mesmo, porque eu tô vendo que eu tô conseguindo passar essas informações para vocês. A pensão é até que idade? A pensão, se tiver trabalhando, mas não estiver estudando, tá? Com 18 anos, se a pessoa não estiver estudando, pode entrar com pedido de exoneração de alimentos. Agora, se estiver estudando, é até finalizar o curso técnico ou a primeira faculdade. O que acontece com a filha menina, tá? Se ela casar, tiver filho, se for morar com o companheiro ou casar, também cabe exoneração de alimentos. Assim como o filho homem, se casar, pode entrar com exoneração de alimentos, tá? Não tem problema nenhum. Mas é até completar a primeira faculdade ou ensino, curso técnico, tá? Podem mandar todas as perguntas aqui pela live que eu vou responder para vocês, tá? Vão perguntando que eu vou quando a mãe, voltando aqui, em caso de morte da mãe, como fica a guarda do meu enteado, tá? O que acontece? Essa guarda, ela vai ser passada para o pai ou para os avós, né? Ou se tiver um irmão maior de idade, também tem direito. Ou se você fizer a paternidade sócio efetiva, tu também vai ter direito de ter a guarda, tá? Pensão alimentícia envolve tudo? Roupas, remédios, diversão, moradia? Sim. A pensão alimentícia tem que englobar todas as necessidades da criança, mas precisa que isso fique fixado na ação de alimentos, tá? Porque depois tu não vai ter surpresas. Por exemplo, eu pago um valor X de pensão.
tá? Que é para ele comer, que é para ele se vestir, mas ele precisa fazer uma atividade extracurricular. O nosso filho agora vai fazer natação, então eu gostaria que tu me ajudasse a pagar. Não, então assim a gente já deixa tudo fixado na ação de alimentos para que ninguém tenha prejuízo depois ou alguma surpresa que vá gerar um desconforto, um conflito entre os genitores. Então é muito importante deixar tudo isso definido. PLR entra na pensão, eu sempre peço, tá? Nem todo mundo pede, mas o genitor ou a genitora que ganha a participação nos lucros da empresa, isso também caracteriza verba alimentar. Então tem que pedir que incida sobre essa verba, tá? O PLR entra sim, mas se não pedir na ação, não vai levar. O juiz não vai determinar que coloque isso também. Então é muito importante o advogado prestar atenção nisso e fazer esse pedido, tá? Porque entra. A mãe do meu filho paga pensão somente de um dos seus trabalhos. Após a decisão do juiz, ela conseguiu outro emprego. A decisão de alimentos já é válida para o outro emprego. Bom, o que acontece, tá? Ela não vai, como ela tem 2 empregos, não vai acumular 2 pensões. Por exemplo, ficou definido no primeiro emprego que ela trabalhava, que ela pagava 30% do salário dela descontado em folha. Se ela arrumar mais um emprego, gente, ela não vai pagar 30% do segundo emprego também, tá? Então tu tem que informar, aí tu vai dizer que ela tem uma condição financeira maior, que hoje ela tem mais um emprego, e tu vai pedir para que o juiz modifique esse percentual, mas ele não vai ganhar duplo 2 pensões. O juiz pode aumentar, como ela tá ganhando mais, ela pode pagar mais. Então o juiz pode aumentar esse percentual, mas não vai ser duplo, tá? Essa é boa. Prestem atenção nessa pergunta. União estável. Foi o que eu falei. Ontem eu perguntei. Muita gente não tinha conhecimento dos seus direitos. Então já é uma pergunta aqui que eu vou esclarecer. Já tinha terreno. Construímos juntos. O esposo já tinha terreno. Construímos juntos uma casa. Mas tá tudo no nome dele. Temos união estável e em caso de separação tem o direito à casa? O que vocês acham? Tem direito ou não tem direito? Me respondam aí nos comentários o que vocês acham. Gente, eu vou explicar para vocês. O terreno que ele já tinha é considerado um bem particular. Então não se divide, não se comunica entre os cônjuges em caso de união estável. Não se discute, aquele terreno é um bem particular dele de antes da relação. Só que vocês construíram uma casa. E mais uma coisa que eu vou falar, independente de quem pagou essa casa, se essa casa foi construída após a união estável de vocês, 50% é de cada um dos cônjuges. Não importa que foi só a esposa que fez, não importa que foi só o marido que construiu essa casa com o dinheiro dele. 50% de cada um, tá? Só que em caso de divórcio, ela não vai poder pegar a metade da casa e levar embora. E também não vai vender a metade da casa. Também não vai querer ficar morando na metade da casa. Então, ela vai ter direito, como o terreno já era dele, ela vai ter direito de ser indenizada pelo valor da metade do valor da construção da casa, tá? Então, essa casa foi construída, gastaram 100 mil, tá valendo 100 mil essa casa. Se divorciaram, ele vai ter que pagar uma indenização para ela de 50 mil somente pelo valor da casa, tá? Então já vou explicar mais uma situação. Em caso de falecimento, ela tem direito
aos bens particulares dele. Ela não vai ser meia, mas ela vai ser herdeira dos bens particulares dele, junto com os outros herdeiros. Ela já é meia do valor da casa, mas ela vai ser herdeira, junto com os outros herdeiros, do valor do terreno. Então é assim que funciona. Minha mãe faleceu, deixou uma casa, documento de herança para mim e meus 7 irmãos. Como faço para regularizar a documentação dessa casa? Primeira coisa que tu precisa fazer é o inventário, tá? Se ela deixou um testamento referente a essa casa, vocês precisam fazer a leitura desse testamento junto com o inventário, tá? Como que regulariza é dessa forma: faz o inventário e daí depois você vai no registro de imóveis para regularizar a questão dos bens, tá? É assim que funciona. Herança entra na partilha de bens. O que acontece? Se tu resolver casar pelo regime da comunhão universal de bens, herança entra na partilha de bens. Em caso de divórcio, os dois têm direito. Se você tiver união estável, comunhão ou casar na comunhão parcial de bens ou na separação total de bens, não entra na partilha. Herança não entra na partilha, somente em caso de casamento no regime da comunhão universal de bens. Quero deixar 2 casas para minha filha, não quero que meu genro tenha direito, tá? Então o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer uma doação com cláusula de incomunicabilidade, porque o que vai acontecer? Tu vai registrar que esse bem tu tá doando para a sua filha, mas não quer que se comunique com o cônjuge dela. Então ele não vai ter direito. E o que tu pode fazer? Tu precisa fazer também, colocar mais uma cláusula, que seria a cláusula de reversão, né? Porque Deus livre, se acontecer da sua filha falecer antes de você, mesmo que ele não tenha a comunicabilidade da partilha no divórcio, ele vai ser herdeiro. E daí ele vai ter direito, sim, a essas casas. Então tu coloca uma cláusula de reversão, que se por acaso ela vir a falecer antes de você, esse bem retorna para ti. Então esse é o melhor jeito de fazer. Marca uma consulta aqui que eu resolvo tudo. Vai ser um prazer te atender, viu? Para agendar consulta comigo, basta acessar o meu Instagram, tem o link agendamentos. Vou estar esperando pra gente fazer uma chamada de vídeo, uma reunião pelo Zoom, e nós vamos tirar todas as dúvidas e eu te garanto que eu te ajudo. Pode deixar que eu faço isso pra você. Deixa eu ver aqui. Na audiência de conciliação do divórcio, feito todos os acordos, passa 3 meses, ele se arrepende, diz que não foi justo o acordo. O que posso fazer? Bom, o que acontece? Depois que ele assina o acordo, só vai poder modificar se for o motivo, tá, de anulação. Porque ele se arrependeu, simplesmente porque ele se arrependeu, porque ele queria ter ficado com a bicicleta rosa e tu ter ficado com a bicicleta azul, não é motivo. Tem que ter acontecido algum erro, algum fato que mostre que isso deve ser anulado. Aí sim ele pode tentar anular isso, mas tem que ter provas robustas de que isso pode gerar prejuízo a alguém. Simples arrependimento, porque eu não queria ter feito isso, não adianta, tá? O juiz não acolhe esse pedido. Tu tem que ter provas de que ele foi lesado, de que alguma coisa prejudicou ele. Caso contrário, não adianta. Faz 2 meses que meu ex não paga a pensão dos 2 filhos. O que eu faço?
Ah, foi o que eu disse. Acessa ali meu WhatsApp e agenda uma consulta. A gente faz o pedido de execução de alimentos sobre o rito da prisão. Os últimos 3 meses, se ele não paga, ele pode ser preso. A gente pode cobrar os últimos 3 meses, tá? Pelo rito da prisão. Os outros a gente cobra normal, só que com uma execução normal. Tá? Então, o que precisa fazer? Procurar o quanto antes um advogado, tá? Então, não se discute. Tem que fazer isso. Doutor, e quando é compartilhada, a mulher só paga R$180 e não visita a criança e não dá nada mais. Bom, o que acontece? Se tu acha que ela paga muito pouco, tá? Isso é o que é o mínimo que se paga, tá? Deixa eu te dizer o que é o mínimo. Um salário mínimo hoje tá 1.212. Em caso de desemprego, o juiz geralmente, tá? Geralmente ele determina que se pague 30% do salário mínimo. Isso é em caso de desemprego, tá? É o mínimo do mínimo para uma criança. 30% do salário mínimo. Façam a conta. Não sou muito boa de conta, mas vai dar 360 e poucos reais. Para ela tá te pagando 180, não tem lógica, tá? Não tem lógica, porque não vejo motivos para ela tá pagando isso, tá? Então tu precisa revisar essa pensão o quanto antes. E o fato dela não procurar o filho é muito sério. Mesmo pagando pensão alimentícia, tá? Mesmo que ela pagasse R$1.000, o fato dela não procurar o filho, daqui a um tempo gera o direito de abandono afetivo, de tu tá entrando com uma ação de abandono afetivo contra essa mãe, tá? Porque mesmo que ela pague a pensão direitinho e não acompanhe a vida dele, tem esse direito de indenização. E esse valor, então, é um absurdo, né? Nem se fala, R$180 não se paga para ninguém isso. Uma caixa de leite é R$100, quer pagar 180, então não tem. Vamos para a próxima. Já tô com falta de ar aqui. Eu quero responder tudo, quero que dê tempo para mim responder todas as perguntas e eu vou aqui, ó. Mas vamos ver. Minha mãe me deixou as casas para mim. Tem como meus irmãos ter direito? Se a tua mãe fez essa doação dessa casa para você, ela só pode ter doado essas casas se isso não ultrapassou 50% do patrimônio disponível dela. Caso contrário, os seus irmãos podem anular essa doação. Agora, se ela tinha outros bens para garantir a parte deles, não tem problema. Mesmo que eles entrem na justiça, eles não vão ganhar. Agora, tu não pode ficar com tudo e eles não ficarem com nada. Ela só pode doar até 50% do patrimônio. Se eu fizer a doação da minha casa para minha filha, ela precisará fazer inventário? Se tu fizer essa doação em vida para ela, vai passar para o nome dela, tudo direitinho. Essa doação não vai entrar no inventário, mas em caso de falecimento tem que fazer o procedimento do inventário normal, tá? Se não tiver bens, vai ser um inventário negativo. Mas essa casa doada, se foi doada em vida, não é testamento, tá? A gente não tá falando em deixar um testamento. A doação passou pro nome dela ainda em vida, essa doação não entra no inventário, tá, gente? Olha só, falamos em pensão baixa. Meu ex-marido paga R$325 para 2 crianças. Quero aumentar o valor, conseguiria? Com certeza, é um valor muito, muito baixo, tá? Mas ele deve ter comprovado na ação de alimentos quanto que ele ganha. Então, tu precisa entrar com uma revisional, tu tem que entrar com o pedido, tá? Para que aumente essa pensão, tu vai tentar comprovar a necessidade, né, do aumento
Porque são duas crianças, gente. Eu tenho uma filha e eu sei o quanto gasta. Então, assim, tu tem que comprovar. Escola, tanto, alimentação, tanto, plano de saúde, medicação, aulas, enfim, qualquer coisa que ele precise extra, tu vai listar tudo no processo e vai pedir para o juiz analisar, pedir uma audiência, pedir uma conciliação para que aumente sim esse valor. Precisa fazer isso. Meu companheiro pode... Deixa eu ver aqui. Meu companheiro pode deixar 50% da parte dele para mim? Pode. Ele pode fazer um testamento doando até 50% do patrimônio dele para você. Para quem ele quiser, ele pode doar, tá? Até 50% é tranquilo, a lei permite, tá? Gente, deixa eu explicar para vocês que eu tô faz 2 semanas. Na live passada, eu até comentei que eu fiz exame do Covid, graças a Deus, deu negativo, mas continuo assim, continuo com a minha voz cansada, ofegante, tosse, muita tosse, então assim, ó, vocês ignorem, tá? Porque eu tô com muita tosse mesmo e parece que eu tô engasgada, mas é desse gripão que eu peguei mesmo, então desconsidero. Ó, sotaque da onde? Rio Grande do Sul, com certeza, gaúcha, tchê, isso mesmo, do chimarrão, do churrasco, tudo de bom, sotaque de gaúcha. Deixa eu ver aqui. Minha mãe já concluiu o tempo rural dela e ela não consegue mais trabalhar, até pela idade dela mesmo, ela não consegue se aposentar. Bom, eu preciso chamar meus colegas especialistas em previdenciário, vou colocar aqui embaixo na live, tá? Porque eu não sei passar essas informações de aposentadoria rural, tenho uma visão bem básica da coisa. Vou deixar o contato deles, que eles são excelentes, eles vão tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Entrem ali no Instagram deles e chamem, digam que fui eu que indiquei, que tá tudo certo. Vamos lá para a próxima. Vamos ver se eu vou, qual que eu vou sortear aqui. Deixa eu ver aqui. É muita pergunta, gente. Tô tentando responder todo mundo. Meu ex recebe 2.000 e pouco. E a única filha dele é ela e autista e só consegui 320 reais. Não tá certo. Não tá certo isso. Porque se tu calcular esses 2.000 e pouco, se tu for calcular ali 2.000 e pouco, quanto que dá 30%? Para uma criança autista é o mínimo que tu vai pedir, tá? 30%. Porque criança autista não é todos os graus. Eu sei que o autismo tem vários graus, tem uns que são mais elevados, mas todos eles tu precisa fazer acompanhamento com fono, musicoterapia, terapia, enfim, o custo é muito alto. No mínimo 30% dos rendimentos dele. E daí tu calcula o que vai dar 30% de 2.000, tá? Digamos de 2.000, ele ganha 2.000 e pouco, já dá 600 reais. Então tá muito errado. Tu precisa entrar com uma revisional de alimentos, tá? Tu precisa dizer pro juiz que tu precisa mais valores para ajudar no sustento do filho, tá? É isso aí. Deixa eu ver a próxima, gente. Vamos para a próxima pergunta. Meu tio não tem filhos e é solteiro. Não tem nem pais vivos em caso de morte de quem que é as coisas dele. Bom, se ele não tem filhos, porque a herança dele passaria direto, esposa e filhos, tá? No caso, se ele não tem filhos nem esposa, passaria para os pais dele. Como aqui, tu me passou a informação que os pais eram falecidos também, vai passar para os irmãos dele, tá? Então, vai passar, quem vai ter direito é o seu pai e a sua mãe e os outros irmãos dele, tá?
Mãe pediu guarda unilateral, alegando que o pai trabalha em uma cidade e a mãe mora em outra. Bom, ela até pode ter a guarda unilateral, mas se você concordar, porque não tem necessidade. A guarda compartilhada, tu vai compartilhar as decisões sobre os filhos, mas na guarda compartilhada você vai ter também uma casa de referência. Ele pode ter a casa de referência a mãe, porque o pai mora longe, mas a guarda compartilhada, os dois vão decidir tudo sobre a vida da criança. Então assim, ó, só vai ter a guarda unilateral se o pai faz alguma coisa de errado ou se o pai concorda. Caso contrário, cabe sempre a guarda compartilhada, mesmo que os pais morem em estado diferente. Não tem problema, gente. A gente tá falando das decisões sobre os filhos, tá? Sempre vai ter um ponto de referência, a casa da mãe ou do pai, tá? Mas a guarda é compartilhada. Quem recebe pensão alimentícia pode continuar recebendo o Auxílio Brasil? Não vai receber, gente. Não vai receber o Auxílio Brasil, porque é fundado no valor, tá? Então, assim, se tu já ganha um valor, eu sei que o Auxílio Brasil tu tem que ganhar até um valor X. Então, bem provável que vai perder, tá? Olha só, gente, tem uma pergunta aqui sobre o imposto de renda, tá? Sobre o imposto de renda da pensão alimentícia de quem recebia pensão alimentícia acima de R$ 1.900. Quem recebe a pensão alimentícia acima de R$ 900 paga o imposto de renda. Hoje é permitido que você pode entrar administrativamente e pedir a restituição dos últimos 5 anos, tá? Do imposto de renda. Não cabe mais imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Então, só para vocês ficarem sabendo, eu tenho uma live gravada que eu fiz com uma colega minha e ela explicou tudo sobre isso. Então, corre ali no Instagram, também tem no YouTube essa live gravada e vocês vão saber direitinho como restituir os últimos 5 anos. Todas as lives ficam gravadas. Então foi com a doutora Jéssica Friso, há umas 3 semanas atrás, tem todas as explicações necessárias. É um direito. Pagou e a gente tem direito, a gente tem que ir atrás, não adianta. Tem que fazer, tem que cobrar, com certeza. É obrigatório o pai pagar 50% do vestuário? Bom, o que acontece? Se não ficou fixado que o pai vai arcar com 50% do vestuário na ação de alimentos, não é obrigado. Mas, gente, tem que ter o bom senso. Se o filho está precisando de roupa, não custa nada o pai ajudar a pagar, né? Tem que ajudar, com certeza. Mas não tem obrigação do que não ficou estipulado na ação de alimentos. Cabe, nesse caso, o bom senso. Saber o que passa na vida do filho, quais as necessidades deles, porque a gente sempre quer dar tudo para os filhos, né? Então, assim, ó, cabe o bom senso. Se tu acha que ele tá precisando, que é justo, ajuda, não custa. Mãe usa a criança para chantagear e coagir. O que posso fazer? Bom, depende do que é que ela tá chantageando e coagindo essa criança, tá? Depende se isso não é um caso de alienação parental, tem que analisar bem o caso. Marca uma consulta que eu vou esclarecer todas essas dúvidas, mas eu preciso saber mais. Eu preciso de mais detalhes sobre isso, do que tá acontecendo, tá? Tenho um processo trabalhista em Brasília há 3 anos e não sai. Até quanto tempo esse processo pode demorar?
Bom, gente, trabalhista. Vou marcar aqui meu colega também. Mas se tu quiser tirar dúvidas com ele, essa minha colega, ela vai tirar todas essas dúvidas. A doutora Jéssica é maravilhosa. Doutora Jéssica Grava, tá? Mas eu já te digo, um processo não tem prazo, gente. Não tem prazo para terminar. Tudo depende de provas, do andamento dele. O processo pode ser muito rápido, mas também pode levar anos. Depende muito, tá? Mãe quer passar a guarda do filho menor para o pai, mas sem informar a justiça, só acordo verbal. Bom, é um risco que se corre. É um risco que corre, tá? Então, assim, ó, tu pode fazer isso verbalmente, mas tu pode vir a se prejudicar no futuro se ela alegar que tu não devolveu o filho. Ela pode entrar com uma busca e apreensão a qualquer momento. Se ela mudar de ideia, que não quer mais fazer esse acordo verbal, ela pode mudar de ideia e entrar com uma busca e apreensão contra ti. Tu vai ter um processo correndo, né, nas tuas costas por causa disso. Então, assim, ó, se ela quer, é muito simples, é uma homologação de acordo. Tu vai fazer uma modificação de guarda com um pedido de homologação de acordo do juiz e o juiz vai deferir em uma semana isso. Então, não tem o porquê fazer verbal isso. Pode procurar a defensoria pública se tu não quer pagar um advogado para fazer. Mas, gente, essa coisa de acordo verbal de pensão, essa coisa de acordo verbal de guarda, não dá certo. Não dá certo e depois o gasto é muito maior. Os homens têm que ser mais espertos, porque só vejo obrigações do pai e só direito das mães. Não sei aonde isso que tu tá vendo. Porque os direitos e os deveres do pai é os mesmos direitos e deveres que a mãe tem. E eu vou te dizer, a mãe que detém a guarda do filho sempre trabalha muito mais. É a mãe que fica com o filho doente. É a mãe que cuida o tempo inteirinho. Eu tenho certeza disso, que a maioria dos casos é sempre a mãe. E quem paga a pensão é quem não tem a guarda. Não é só o pai que paga. Se o pai tem a guarda do filho, se o pai quer ficar responsável por ele 24 horas, quem vai pagar a pensão é a mãe. Então não tem isso de homem ou mulher. É os mesmos direitos, tá? Então isso não cabe. Doutora, quando os pais são dependentes químicos, não tem exemplo de vida, a vovó que cria, será que ela consegue a guarda da criança? Consegue. Esse é um dos casos que a avó pode pegar a guarda da criança, não se discute. Quando os pais são dependentes químicos e podem gerar riscos para os filhos, a avó tem o direito sim, mas não pode simplesmente ir lá pegar. Precisa entrar com uma ação e ela vai ter direito sim. Vamos para o próximo. Fiz acordo somente na audiência com os advogados e vou atrás de pedir a revisão dos alimentos, tá puxado. Exatamente. Tu pode modificar agora, tá? Esse acordo, com certeza. Se tu quer pedir a revisão de alimentos, cabe a qualquer momento e cabe quantas vezes forem necessários. Tu não quer dizer que tu só pode entrar com a revisional de alimentos agora. Não. Tu pode entrar com a revisional de alimentos agora, passou algum tempo, tu viu que a condição financeira do pai modificou ou que a necessidade do filho modificou, tu entra de novo e entra quantas vezes forem preciso. Tu tem o direito de entrar quantas vezes tu quiser, tá? É só demonstrar a necessidade, não tem problema. Vamos lá. Mulher registrou o filho em nome do marido e agora quer que o pai biológico registre. Como fica? Pode fazer isso, só que precisa entrar com uma investigação de paternidade, tá?
Se o pai ela sabe quem é o pai biológico do filho, o pai biológico não registrou, o que que acontece? Tu vai ter que chamar ele no processo de investigação de paternidade, fazer com que ele faça o exame de DNA e se o DNA der positivo, o juiz vai determinar que inclua o nome dele na certidão de nascimento do seu filho. Aí, nesse caso, o filho vai ter o nome de 2 pais. Não tem problema. Hoje a lei permite o pai sócio afetivo e o pai biológico, tá? Não tem problema nenhum. Tem que fazer. Foi homologado 50% do vestuário, porém não comprava devidamente. Traz nota sem descrição correta do produto. Bom, daí o que tu pode fazer? Quando não tá fazendo certo, tu pode cobrar. Olha, eu me comprometi perante o juiz que eu vou pagar sim a metade, mas eu só vou pagar se tu trouxer para mim uma nota fiscal compatível. Eu quero a descrição do produto e aí sim tem que estar certinha a nota fiscal. Caso contrário, não foi isso que a gente acordou perante o juiz, não vou pagar. Porque se ela entrar na justiça dizendo que tu não ajudou, tu vai justificar dizendo que não. O que ela trazia para ti não eram notas fiscais corretas e que tu não sabia se aquilo era de verdade ou não. Então, tu faz o certo. Se ficou determinado que tu tem que pagar metade, tu paga. Mas ela também tem que cumprir a parte dela em te entregar tudo direitinho, tá? Essa é boa, gente. Essa é bem importante. Com quantos anos a criança decide com quem quer ficar, com o pai ou com a mãe? O que que acontece? Com 12 anos, a criança ela pode ser ouvida e manifestar o interesse, tá? Ela vai manifestar a vontade dela, dizer que ela gostaria de morar com o pai ou com a mãe, mas não quer dizer que ela vai decidir. O juiz que vai decidir com base na avaliação, tá? A criança vai passar por uma avaliação psicológica e também vai demonstrar para o juiz com quem ela quer ficar. Com base em tudo isso, o juiz vai decidir, não é a criança que decide, ela só expressa a vontade dela. Muito obrigada, gente, muito obrigada pelos elogios. Que legal, fico muito, muito feliz mesmo, gente. Toda quarta-feira, não esqueçam, convidem mais pessoas para participar dessa live. Eu vou ficar muito feliz de passar muitas informações para muito mais pessoas. Vou ficar muito, muito feliz mesmo. Então, assim, me ajudem e não esqueçam de me seguir no YouTube também, hein, gente? Por favor, me sigam. Vou ficar bem feliz. Quantos mais inscritos, melhor. E agora para vocês. O primeiro vídeo que eu vou fazer é sobre a união estável. Se vocês forem lá, vocês vão ver que tem muito conteúdo, muita informação. Mas ontem eu fiz essa enquete e eu vi que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a união estável, sobre os direitos da união estável, porque na união estável muita gente não conhece, não sabe que mesmo tu fazendo a união estável, geralmente, quando tu faz a união estável e tu não escolhe o regime de bens, o que vai prevalecer é o regime da comunhão parcial de bens. Vai ser esse regime que vai predominar na união estável. Mas tu tem a opção de fazer a união estável e também escolher o regime de bens. Tu pode fazer uma união estável e escolher o regime da separação total de bens. E eu vejo que muita gente desconhece isso. Aí pensa assim, eu não vou fazer a união estável porque vai valer a mesma coisa, vai ter os mesmos direitos. Não, tu pode escolher o regime de bens
e tu pode fazer um pacto antinupcial, onde tu vai colocar tudo que tu quer colocar ali. É um contrato que tem validade, então fica tudo definido, tudo certinho. É bem legal. Ai, olha só que legal. Não tinha conhecimento que a live era toda quarta-feira. Já acionei o sininho. Sim, gente, vocês podem acionar o sininho que vocês vão ser avisados toda vez que tiver live. Toda quarta-feira eu vou estar respondendo as caixinhas que eu deixei pendente do Instagram e vou estar respondendo também as perguntas ao vivo que vocês fazem aqui. A gente vai trocar muita informação e é bem legal, sempre, toda quarta-feira, tá? Então, fiquem comigo. Vocês têm um compromisso, vocês não têm o compromisso da novela, do futebol, agora eu vou intimar vocês para ter um compromisso comigo na quarta-feira. O dia do sofá agora vai ser o dia com a doutora Aline, tá? Vamos fazer isso. Toda quarta-feira, não posso namorar porque é o dia da doutora Aline. Hoje, na quarta-feira, vocês vão ficar comigo. Pelo menos até as 8h10. Depois vocês podem namorar, vocês podem sair para jantar, pode fazer o que quiser. Mas vocês vão ter um compromisso marcado comigo aqui na quarta-feira agora. Quarta-feira que vem eu vou estar aqui esperando vocês. Vou ficar triste se eu não encontrar vocês aqui, hein? Eu tô gravando o nome de cada um. Ai, se eu não encontrar vocês na próxima live. Faz live explicando tudo sobre os regimes do casamento. Vai lá no meu YouTube que já tem um regime do casamento explicadinho. Aí, a partir de amanhã, eu vou começar a fazer os próximos. Amanhã eu vou começar pela união estável, depois eu vou explicar o regime da separação obrigatória de bens. Eu já expliquei algumas coisas, alguns vídeos já estão lá tudo explicadinho. Vai lá que tu vai gostar. Mas vou continuar fazendo assim, e pode deixar que eu vou deixar tudo explicadinho para vocês. Eu desmarco qualquer compromisso para ver essa live, viu só? Então é isso aí, compromisso, hein? Ai de vocês se não tiverem aqui. Namoro só depois das 20 horas, não interessa. Ou chamo o namorado ou a namorada para ficar aqui junto e já vamos saber tudo sobre direito. Quando decidirem casar, já sabe. Vocês vão estar com todas as informações. Dei entrada no divórcio dia 15 de agosto. Não passei pelo defensor. Como faço para ter direito para receber a pensão? Bom, a pensão tu pode pedir juntamente com o divórcio, tá? Assim que o defensor pegar e fizer a tua petição, ele já vai entrar com pedido de alimentos também. Tem que fazer tudo junto, tem que ser deferido em caráter liminar isso aí, tá? Vai ter os alimentos provisórios. Depois vocês vão passar pelo processo da defesa ou conciliação, mas quando o juiz recebe teu pedido de divórcio, ele vai já determinar os alimentos provisórios. Tem que fazer o quanto antes, tá? Eu tento estar sempre aqui, mas a diferença de horário com o fuso da Inglaterra às vezes dificulta um pouco. Tô chique, hein? Até na Inglaterra. Tô longe, hein? Que legal. Não é só Copa do Mundo, a doutora Aline também tá atingindo todos os países. Viu só como eu tô chique? Tô muito importante, gente. Vocês não sabem como eu tô feliz. Vocês não imaginam como eu fico feliz quando chega a quarta-feira e eu sei que eu vou encontrar vocês. É muito bacana. Doutora tá intimando todos para assistir ela na live na quarta-feira. Sim, eu já mandei citação para todo mundo. Se vocês não cumprir isso, eu vou mandar pelo oficial de justiça. Vocês vão ter que ficar aqui comigo, viu? Olha que eu sei tudo. Eu não quero nem saber, eu vou mandar o oficial de justiça ir atrás de vocês e ele vai fazer vocês entrar no Instagram no horário da live. É isso aí. Sou fiel, doutora, não perco nenhuma por nada. Sou estudante de Direito e aprendo muito. Que legal. Já fui estudante de Direito e sei como é que é. E assim, ó, saiba que tu pode contar comigo. Qualquer dúvida, se eu puder te auxiliar,
pode me chamar. Tem um WhatsApp ali para consulta, mas também tem um WhatsApp para ajudar os colegas. Meu futuro colega, vai ser um prazer te ajudar, porque eu sei, o início não é fácil, eu já passei por tudo isso, mas eu tenho um pouquinho de experiência e eu posso te ajudar. Vai ser um prazer te ajudar mesmo, hein? Me chama. Manda um abraço para Tabuleiro, Minas Gerais, precisamente na zona rural. Alô, beijo, gente, um beijão para todo mundo que está me acompanhando. Que legal, um beijão para vocês de Minas Gerais, para todos os lugares. Fico muito, muito feliz mesmo. Pode liberar a visita antes da decisão judicial? Pode. O juiz pode determinar a convivência antes mesmo de sair uma sentença, antes de ter uma audiência. Porque a criança precisa do convívio, né, gente? Não adianta. Teve o divórcio, é uma situação delicada, é uma situação complicada para os pais, mas o filho precisa ter a convivência com ambos, assim, então tem que liberar, tem que deixar, porque a criança precisa, tá? Não perco as lives, já fui passado para trás muitas vezes por não saber meus direitos. Agora não deixe de me informar dos meus direitos. É isso aí, gente. Tem que se informar. Hoje em dia a internet é o melhor caminho. Contrata um advogado, paga uma consulta, a internet está disponível para isso. Hoje em dia tem um atendimento online que é uma maravilha, facilita muito. O alcance é imenso, tu pode atender outros países, tu pode passar todas as informações, não tem problema. Mas eu te digo, conhecimento é tudo, é libertador. Muita gente passada para trás, muita gente não sabe dos seus direitos. A gente fala assim, é tão comum hoje em dia a união estável, todo mundo tem. Eu fiz união estável por causa do plano de saúde. Gente, plano de saúde não é nada, e os bens envolvem. Então assim, eu fiz porque ela precisava estar no meu plano de saúde, ou ele precisava, mas tu esqueceu que tu partilhou os bens. Tu deixa direito de herança, tu tem direito à pensão alimentícia em caso de divórcio, se for uma pessoa que não trabalha. Então assim, uma coisa simples pode virar uma coisa muito séria por falta de conhecimento. Então, por isso que eu tô aqui, para levar a informação para vocês de forma gratuita aqui na internet. Se vocês quiserem fazer uma consulta comigo, eu vou cobrar, claro, a minha consulta tem um valor muito baixo, mas tem o valor do meu trabalho. Eu vou ajudar vocês com certeza, e é libertador quando tu sabe os seus direitos. Não adianta jogar na cara que tu não pode isso, que tu não pode aquilo. Eu sei que eu posso, eu sei que eu tenho direito, que eu não tenho. É isso aí, gente. É muito bom. Quero agradecer porque a gente tá com pouquíssimo tempo. Vai cair a nossa live. Quero dizer que vocês estão citados para a próxima quarta-feira. Vocês vão estar aqui comigo. É doutora Aline a novela, tá? A gente vai criar o canal, a nossa live. Então, assim, não adianta namorar. Não adianta marcar aniversário. Quem faz aniversário na quarta troca, que vai ter que estar aqui, tá? Então, assim, quem faz aniversário na quarta-feira já marca pro final de semana, porque na quarta-feira tem compromisso, não pode. Futebol também não pode na quarta-feira, e na quarta-feira também não pode namorar, a não ser que traga o namorado para consulta ou a namorada, gente. Então é isso aí. Um beijo para vocês. Boa noite. Agora vamos torcer pro nosso Brasil na sexta-feira. E é isso aí. Um beijão para você. Ótimo final de semana.